Não existe. Não existe qualidade de Exu e Pombagira. Não existe um padrão de Exu e Pombagira. Se alguém que vocês se depararem aqui na internet dizendo que Pombagira tem Odu, que Exu tem Odu, que Exu e Pombagira tem qualidade. Porque Maria Padilha faz isso e faz aquilo outro. Isso é padronizar um espírito. Porque o Exu Tranca-Rua é um Exu que faz isso, faz aquilo. Isso é padronizar um espírito. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Pois nenhum espírito é igual ao outro. Por mais que a nomenclatura sejam as mesmas, não existe nenhum fundamento que se aplique para a ideia de que existe um padrão de espírito. Não é porque você incorpora a Maria Padilha que eu vou vir aqui na internet dizer que Maria Padilha é isso, e todas as Marias Padilhas vão ser iguais. Mentira! Para de mentir e para de marmotar na internet. Tá achando ruim? Tá achando ruim que eu tô falando aqui? Me mostra um fundamento onde tem um padrão de Exu e Pombagira. Me mostra. Me ensina. Me ensina o padrão. Talvez eu não tenha aprendido que um espírito tem um padrão. Que todo o ancestral ou Exu e Pombagira que se manifesta usando uma nomenclatura e uma roupagem fluídica tem um padrão. Me ensina. Não me mente. Me ensina. Eu vou questionar e eu vou querer entender e vou questionar até ter o entendimento da onde tirar essa ideia de padronizar espíritos. Pois não existe um padrão. O que existe é quando você tem um espírito na sua vida que usa uma nomenclatura, você está no negativo quando você não é iniciado. Você adquire a simbiose negativa desse espírito. Quando você tem um espírito, a exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Quando você tem um espírito de Exu Tranca-Rua na tua vida, eu, filho de Tranca-Rua, posso dizer isso. E você não é iniciado, você está no negativo. Então você tem os seus caminhos trancados a todo momento. Você é um cara ou uma pessoa, uma mulher que arruma briga com todo mundo. Você é uma pessoa que é dono ou quer ser dono de tudo. Uma pessoa autoritária. É uma pessoa presa, narcisista. Esse é o negativo de quem tem espírito de Exu Tranca-Rua das Almas, a exemplo, e não tem iniciação. Porque quando você se inicia, você não se inicia para o negativo. Você não se inicia para ser o tranca-rua, que tranca tudo, que arruma briga com todo mundo. Você se inicia para equilibrar essas energias e trazer, então, o equilíbrio, o lado positivo. E por isso não existe um padrão, pois todo espírito vai apresentar um lado negativo. Não existe iniciação para o lado negativo. Quando você não é iniciado, você é negativado. E por isso que vocês, a grande maioria, que não tem iniciação dentro de um culto para trabalhar com esses espíritos, vocês estão caminhando no negativo dentro de uma simbiose, aonde esses espíritos estão negativo e negativando os caminhos de vocês. Doa em quem doer. Isso é um fato. E contra fato não há argumento. Ninguém se inicia para o negativo. Eu me iniciei pro Zé Pilintra, então eu sou o dono do morro e sou o dono da favela. Eu me iniciei para Exu Caveira, eu consigo estralar meus ossos. Eu me iniciei para Pombagira do Cabaré, eu sou uma p***. Não existe. Parem de inventar e criar situações aqui. Para de mentir para vocês mesmos. Não existe padrão. Isso é o negativo.
Isso é o negativo do espírito. Isso é o negativo do espírito. Isso é o negativo. E quando você se inicia, você tem a sua vida equilibrada e a simbiose para poder, então, trazer o equilíbrio nesses caminhos. Ah, eu sou filho do eixo veludo, só uso roupa de veludo. Tomar naquele lugar, né? Tomar naquele lugar, só uso perfume. Porque eu sou filha, né? Sou filho do eixo do cheiro. Para! Sou da menina da praia, só ando de biquíni e gosto de estar surfando. Para! Vocês estão mentindo para vocês mesmos. Vocês não detêm o conhecimento de Quimbanda, vocês não detêm o conhecimento de Exu Pombagira e vêm para a internet passar vergonha. E aí eu venho aqui e falo, daí vocês falam assim, o cara tá me atacando. Mas se o chapéu serviu, pega para ti. Porque até então eu tô falando aqui de modo genérico. Ou eu tô citando alguém aqui. Mas se você se sentiu atingido e magoado, o problema é de vocês. Porque só dói em quem tá no pecado. Se isso não tem nada a ver com o que vocês praticam, com o que vocês falam aqui na internet, não se doam. E se vocês se doer, o problema é de vocês, não tem nada a ver com isso. O meu papel aqui é transmitir o conhecimento, transmitir aquilo que eu aprendi e aquilo que eu pratico há 18 anos e aquilo que eu sou iniciado. Eu não vim do ovo da galinha. Eu não vim dessa história que eu herdei alguma coisa. Eu sou filho do Exu Capa Preta, do falecido Antônio Carlos. Pronto, acabou. E vocês são filhos de quem? Vocês são filhos de quem? Do Cadinho? Do Tiquinho? Sabe quem é o Cadinho? Um cadinho daqui, um cadinho dali, um tiquinho daqui, um tiquinho dali. Neto do TikTok, bisneto da mãe Google. Tataraneto do pai vermelhinho. Para! Tô mentindo aqui? Tô falando alguma mentira aqui? Tô vendo a todo momento. Me fala sobre Maria do Trapo. Me fala da Pombagira da Estrada. É uma Pombagira. Tal coisa. O Exu Mirim é tal coisa. Me traz o fundamento. Tá saindo que bandeira até do bueiro, verdade. Só que daí tu dá uma apertadinha nessas pessoas, essas pessoas se ofendem, te levam como vilão, falam que vocês atacaram essas pessoas e vocês são o errado da história. Entende como é que é a coisa? Vocês vão sair por errado. Só que vocês não estão atacando. Alguém está vendendo gato por lebre. E vocês querem saber se esse gato é gato mesmo, se não é lebre. E aí, qual o problema a ser questionado? Me questione, me façam perguntas. Aquilo que eu poderei falar, eu vou falar. Inversão de valores. E mesmo que eu não possa falar, eu sempre digo alguma coisa. Tem um filósofo que diz: chegará um momento que os sábios serão silenciados pelos ignorantes, pois os ignorantes serão a verdade da burrice. Torno a repetir, eu não sou o dono da verdade, a verdade absoluta ela não existe, nunca existiu, o conhecimento é infinito. Quem prega para vocês uma verdade absoluta é o burro ignorante que não conhece nem a sua própria verdade, correto? Então, fica aí comigo e vamos falar o que é uma cabala de Exu. O que é uma cabala de Exu? E por que essa palavra ela é usada dentro da Quimbanda, principalmente do Rio Grande do Sul? Estejam preparados para essa revelação. Vai doer, vai machucar? Vai. Porém, como eu disse, eu não sou dono da verdade, porém, contra fatos não se tem argumento. Busque a sua verdade através dessas fagulhas que serão transmitidas aqui por mim e tire as suas próprias conclusões. Veja se eu estou falando a verdade. Eu vi lá na live do Careca, lá do Mestre Phelps, o Mestre Phelps falando uma coisa. Eu vou atrás, vou saber se isso tem coerência, se isso for verdade, eu absorvo para mim. Tirem as suas conclusões, correto? Cabala!
Nós tivemos aí, se deparemos com a burrice e a ignorância sendo aí propagada em alto bom som, né? Por alguns falsos profetas que se dizem ser de Quimbanda e não são, a verdade é essa, dizendo que Cabala é de origem judaica e que não tem qualquer coligação com o culto de Exu e Pombagira dentro da Quimbanda. Será mesmo? Será mesmo que a Cabala ela é judaica? Será mesmo que não existe qualquer ligação com a Cabala e o culto de Exu e Pombagira? Principalmente o culto de Quimbanda? Será mesmo que essas pessoas detêm esse conhecimento? Qual que é a opinião de vocês? Bom, torno a repetir e reforçar. Eu não sou o dono da verdade, porém contra fatos não se tem argumento. Não existe argumento contra fatos. E os fatos que eu vou trazer aqui é para você, meu irmão e minha irmã, buscar a sua verdade, ver se eu estou falando alguma mentira, alguma verdade aqui e tirar as suas conclusões. Simples assim, tá? Então, vamos lá. Tudo se inicia no Antigo Egito. Tudo se inicia nos tempos primórdios da Mesopotâmia, da Antiga Babilônia e do Antigo Egito, do Antigo Kemet. As pessoas dizem assim, o que tem a ver a Cabala judaica com a Quimbanda? Isso é marmotagem. Bom, marmotagem é quem fala isso. Porque há uma discussão dentro da teologia que se discute a ideia de que se realmente a Cabala já existia dentro do Egito, ou o Egito se apropriou da Cabala dos antigos hebreus cabalísticos. Existe uma discussão sobre isso. Existe uma discussão sobre isso. Teólogos vão afirmar que a Cabala, ela nasce no Antigo Egito e ela é roubada por Moisés, que foi iniciado dentro das escolas de mistérios e magias do Antigo Egito. E vai ter teólogos que vão defender a ideia de que Moisés não roubou nada, mas que o Egito se apropriou da Cabala que já era existente muito antes na Mesopotâmia, na Antiga Babilônia. Então, essa ideia de que não há ligação nenhuma, nós vamos desmistificar. Por quê? As pessoas dizem assim, quem inventou a Quimbanda? Quem faz esse tipo de pergunta? Quem faz esse tipo de pergunta é o analfabeto funcional, estrutural e cultural que navega pela internet. Por quê? Todos os cultos de práticas de egrégoras não foram inventados por alienígena. Não foram inventados por extraterrestres. Não foram criados, essa é a palavra mais correta, por seres de outro planeta. Todos os cultos de fé e prática foram criados por seres humanos, por ancestrais, por antepassados. Então, quem faz esse tipo de pergunta, aonde diz quem inventou a Quimbanda, é o mesmo que olhar para o padre e perguntar quem inventou o cristianismo e ter essa resposta, obviamente, né? Que foi o fulano de tal, quem inventou o candomblé, quem inventou a Umbanda, e assim por diante, quem inventou o hinduísmo, quem inventou todos os cultos por aí.
todos os cultos foram criados por seres ancestrais e antepassados que viveram nessa terra e que até os dias de hoje se manifestam como espíritos ancestrais, podendo usar várias nomenclaturas ou roupagens fluídicas. Então, quando as pessoas dizem, eu quero saber quem inventou a quimbanda, eu quero saber de onde saiu, quem iniciou o primeiro quimbandeiro, é mais uma pergunta da burrice, da ignorância, do analfabeto cultural, estrutural e principalmente do ignorante que não sabe nem o que está fazendo nesse mundo aqui. É um peso na terra, né? Um peso morto na terra. Então, quem inventou a quimbanda? Já disse, todos os cultos egrégoras de mobilização de corrente e fé foram criados por seres humanos ancestrais e antepassados. Nenhum culto foi criado por extraterrestres. Nenhum culto. Todos eles foram fundamentados e formatados por pessoas que um dia viveram e caminharam sobre a terra. O espírito ancestral da terra. Seja ele no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, na umbanda, no candomblé, na quimbanda, seja aonde for. Mas tudo tem um princípio. Tudo tem um ponto de partida. Porque, torna a repetir, não foram monstros nem seres alienígenas que inventaram ou criaram qualquer culto no mundo e deram iniciação por aí. Foram pessoas, sim, que caminharam nessa terra como todos nós. Porém, tudo tem um ponto de partida. E aonde é esse ponto de partida? E aonde começam os cultos dentro dessa humanidade? Mesopotâmia, Antiga Babilônia e Antigo Egito. Mundo persa, mundo árabe. A Cabala, existe dois grupos de discussão, de teologia. Uma que vai defender a tese que a Cabala foi criada antigamente, muito antes do Antigo Egito, na Mesopotâmia, na Antiga Babilônia, e que o Egito teria se apropriado desta Cabala. Já o outro lado vai defender a tese que esta Cabala, ela nasce no Egito e Moisés se apropria desta Cabala e rouba desse conhecimento e começa então ali a se ter vou colocar como se fosse uma apropriação desse sistema cabalístico dentro do Antigo Egito. Correto? Então, aonde nasce a humanidade? No continente africano conhecido como Etiópia. Todo o continente africano era chamado de Etiópia. Todo o continente africano era chamado de Etiópia. As pessoas fazem perguntas tão burras, desculpa, que acaba sendo triste ter que explicar o óbvio. Tudo começa no Antigo Egito, e Egito é o continente africano. As práticas mágicas e as iniciações se dão dentro das câmeras secretas conhecidas como pirâmide. Lá começa os mistérios da magia. Lá começa os atos iniciáticos, no antigo Kemet, no Antigo Egito, no continente africano, que até então era chamado, todo aquele continente era chamado de Etiópia. E aí nós temos que entender o seguinte, que o culto de quimbanda no Brasil é um culto de bruxaria, de feitiçaria, de magia, de ocultismo, de ancestralidade, de necromancia, uma fusão de povos e de conhecimento que se aplica dentro de um culto hoje e carrega o nome de quimbanda. Só existe iniciação dentro da quimbanda, não é por conta do candomblé, não é por conta do batuque, não é por conta da umbanda. É porque as práticas iniciáticas começou no Antigo Egito, aonde se raspava a cabeça,
para iniciar alguém no antigo mundo? Me respondam aqui. Aonde se raspavam, pintavam alguém para o culto ao poderoso morto, conhecido como o dono da morte. Aonde as pessoas raspavam suas cabeças, pintavam seus corpos e depois eram iniciados para o culto da morte. Aonde isso começou? Foi aqui no Brasil? Foi aqui? Foi no Candomblé? Foi na Umbanda? Foi no Batuque? Foi no Tambor de Mina? Foi na Jurema? Não. Tudo começou no Antigo Egito. O culto ao morto, que eu tenho, inclusive, eu tenho uma cortina, um fundo que nem esse daqui, que é a representação de um papilo do estudo do livro dos mortos. Sim, o livro dos mortos, que foi plagiado por, como é o nome mesmo daquele racista? Allan Kardec. A prática, me ajuda aqui, a prática do culto ao morto era uma escola de magia no Antigo Egito. Para você poder aprender a balsamar, a invocar, a preparar um corpo, você tinha que ser iniciado nos mistérios do Antigo Egito. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a cópia de um papilo de como era a escola, o que tu deveria estudar no Antigo Egito para saber de necromancia. Aqui mostra o ensino de qual elemento deve ser usado para preparar, vem um pouquinho mais para cá, um corpo. Quem está nessas imagens aqui? Tote. Quem é Tote? Quem é Tote? Quem mais está aqui? Osíris. Anubis. Perfeito, deu para ver sim, deu para ver. Anubis. O deus do mundo dos mortos. Um sacerdote iniciado, dá para me ouvir aqui? Um sacerdote iniciado no culto de magia aos mortos, preparando um elemento mágico sendo passado por Tote, a balança, e o conhecimento sendo passado de Tote para Anubis. Quem está lá? Osíris. O que isso tem a ver com a Quimbanda, Phelps? É sério isso? É sério isso? É sério que vocês não conhecem a relação do antigo mundo com os cultos que existem no mundo até hoje? O culto de necromancia ao poderoso morto tinha um deus. Ele foi mudando esses deuses e essas configurações com o passar do tempo com outras nações. Porém, o culto ele tem uma origem. Qual que é essa origem? Continente africano, onde nasce a humanidade. Aonde exatamente começam as escolas de prática de ocultismo, de magia e de necromancia. Aonde começa esse culto? Antigo Egito, Kemet. Aonde começa os atos iniciáticos e não batismo? Antigo Egito. Aonde se tem a primeira faca iniciática? Antigo Egito. Aonde se tem a primeira cabala? Antigo Egito. Por quê? A cabala é o corpo humano. Nosso corpo é uma cabala. Isso é uma cabala. É o seu corpo, o lado esquerdo e o lado direito.
seu corpo é uma cabala. E se Exu e Pombagira viveu nessa terra, ele teve um corpo. E ele teve o quê, então? Ele teve o quê, se ele teve um corpo físico? Existe o lado esquerdo, o lado direito, os dois pilares e o pilar do meio. O pentagrama, o éter. Isso é um corpo humano. Isso é um corpo humano. Aonde começa isso? Aonde começa esse conhecimento? É aqui no Brasil? É aqui dentro dos terreiros de candomblé, de batuque, de umbanda e de quimbanda? Esse conhecimento começa aqui? É isso mesmo? Não. Esse conhecimento ele vem há milênios de anos. E pasme, a Cabala ela nunca foi somente judaica. E os hebreus gnósticos, que também tiveram no Antigo Egito, não foram os únicos que tinham esse conhecimento. Porque existiu Tote. Hermes, 3 vezes o grande. Há quem diga que Hermes, o pai do hermetismo, existiu 3 vezes. E uma dessas vezes foi no Antigo Egito, conhecido como Deus Tote. Porém, parte do mesmo princípio. De que tudo que está ligado em cima, está ligado embaixo. A Cabala, ou a Cabalá, Cabala ou a Cabalá, ela vem com o propósito do conhecimento do profundo eu. A Cabala é o corpo humano. Você é o Deus. Se você tirar a letra D e a letra S, qual palavra que fica? A palavra Deus. Você tira a palavra D e a palavra S. Qual é a palavra que fica? Você é o seu Deus. O princípio de todas as cabalas é o conhecimento profundo de você mesmo. Aonde você caminha pelas suas esferas mais profundas. Você terá que morrer para nascer novamente, para alcançar a coroa. Então, a ideia da Cabala, ela está presente no mundo, não somente da Quimbanda. A Cabala está dentro do Candomblé, a Cabala está dentro da Umbanda, a Cabala está dentro de todos os cultos sagrados e ocultos ou não ocultos que existem no Brasil e no mundo. Então não me venha com essa história de dizer que são da Quimbanda e não conhece a Cabala de Exu e Pombagira. Pois a Cabala é o corpo humano, é o conhecimento do profundo, do eu, do seu Deus e de toda a criação e da pneuma do eterno, do Criador que habita dentro de cada um de vocês. E se Exu e Pombagira viveu nessa terra, se eles não são alienígenas, eles são uma Cabala. Caralho! Será que é difícil de entender isso? Será que é impossível as pessoas ter tanta dificuldade de conhecimento? Não pode ser normal. Por quê? O princípio da Cabala ou da Cabalá é o transcender do conhecimento. É você se transcender, é você evoluir, crescer, transmutar, transformar. Isso tem alguma coisa a ver com Exu e Pombagira ou não? Isso tem alguma coisa similar ou familiar com Exu e Pombagira ou não? Ah, mas a Cabala é judaica. Desculpa. Pegue o seu banquinho e senta para aprender. E senta para aprender.
e senta para aprender. A Cabala, existe dois grupos que defendem duas teses, que uma já existia no Antigo Egito, que ela foi trazida dos antigos Anunnakis e ali por diante da Mesopotâmia, e a outra ideia é que os egípcios se apoderaram do conhecimento cabalístico. Porém, nós temos no Antigo Egito Tote. Então, a Cabala de Exu é uma forma de organizar energeticamente o corpo que eles têm como elementos. Checkmate. Os elementos que estão dentro de um assentamento é a representação de um corpo de um Exu. Se ele é os elementos da representação de um corpo de um Exu, Rafa, o que é o assentamento de Exu e Pombagira? O que é um assentamento de Exu e Pombagira? É uma cabala. É uma cabala. O assentamento de Exu e Pombagira é uma cabala. Existem três princípios dentro da cabala. Dentro da cabala. Tem o pilar da esquerda, o pilar da direita e o pilar do meio. Existem três princípios dentro de um assentamento de Exu e Pombagira: reino mineral, reino vegetal e reino animal. Dentro da Cabala é pregado, dentro da Cabala e dentro da Cabalá é pregado que você deve morrer, conhecer aquilo que está no seu inferior, no seu inférios, lá no inferno, no seu inferno astral. Você deve se reconhecer lá embaixo, ou seja, elemento mineral, alguidar, terra e tudo aquilo que vem do minério. Quando você entra para o pilar do meio, o triângulo do meio dentro da Cabala, você navega pelas esferas da esquerda e da direita para chegar no Altíssimo. Elemento vegetal. Reino vegetal. E quando você alcança a pedra filosofal, o Okutá, o Eridã, e quando você coroa esse assentamento e tem a coroação desta obrigação, você tem a coroa maior dentro da Cabala de Exu e Pombagira, ou até mesmo dentro da Cabalá. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso? Tá difícil de entender? Não dá para entender essa explicação aqui? É muito fácil o compreendimento. Tudo começa no Antigo Egito. Vou reforçar de novo. Estou desenhando. Tudo começa no Antigo Egito. Se tudo começa no Antigo Egito, iniciação, faca, conhecimento, necromancia, como lidar com o mundo dos mortos, Antigo Egito. Ali é o ponto de partida. É dali que saiu o trem conhecido como, no mundo afora, como magia e ocultismo. E ali, então, se espalhando para o mundo, cada um vai ter um segmento. Até chegar no Brasil, como Quimbanda, por exemplo.